ele está sendo coerente com o que ele pensa. Se está correto ou não está correto, isso é outra história. Portanto, não tem aqui uma decisão de ocasião encomendada com um determinado objetivo para determinado réu. Isso é importante deixar claro. Agora, há justificativas claras para as cautelares. Se eu, como juiz, poderia optar por outras cautelares, por outras medidas, talvez menos restritivas, isso é outra história. Mas se a gente for analisar a decisão e as circunstâncias dos fatos em que ela foi exarada, não vamos chegar a dúvida nenhuma. Elas têm uma justificativa bastante sólida. Veja, o colega André sabe disso, que é uma pessoa extremamente preparada, por quem eu tenho um profundo respeito. O Bolsonaro foi à Embaixada dos Estados Unidos recentemente, supostamente conversar com um adido qualquer sobre temas de natureza comercial. Já tinha ido, enfim, à Embaixada da Hungria, né? Vocês sabem bem disso. O filho foi mandado, abandonou o mandato popular, foi mandado para os Estados Unidos para articular a resistência, e o presidente dos Estados Unidos manda uma carta praticamente, enfim, acolhendo o Bolsonaro e denunciando uma perseguição política que não existe. Então, essas cautelares, elas estão no bojo dessas preocupações que são saudáveis. Senhor Marcílio. Olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, acho que aqui a gente não tem adversário ou aliado, né? A gente está analisando a Constituição e a lei, assim precisa ser. Então, se um fez algo ou não fez algo, isso não importa. Importa se a lei está sendo aplicada regularmente. Também importa muito pouco aqui se nós estamos diante de um ministro que aplica coerentemente ou não a lei. Se ele aplica coerentemente errado a lei, ele aplica errado a lei sempre. Isso não se torna a lei certa. Então, o ministro Moraes precisa ser coerente com a Constituição e não com ele. Se ele está sendo incoerente com a Constituição, ele precisa corrigir todas as decisões, não só essa. Um desejo aqui, enfim, que me parece existir dentro do establishment entre STF e governo, de extirpar, de certa forma, o Bolsonaro das possibilidades de influência no pleito eleitoral do ano que vem. Isso não pode acontecer, isso destrói o direito em nome dessa possível perseguição. A gente precisa entender o seguinte: se uma pessoa caminhar para um país estrangeiro e denunciar ilegalidades que ele entende existirem dentro do país, se isso é um atentado à nossa soberania, então quando amanhã um iraniano chegar aqui no Brasil e reclamar do seu país, a gente precisa devolvê-lo, porque ele está atentando contra a soberania dele. Quando um cubano vier para cá, ou qualquer outro vier para cá e fizer o mesmo, nós precisamos tratar essa pessoa como um criminoso. Isso é um absurdo. A gente precisa ouvir essa pessoa, respeitar essa pessoa, e se o governo brasileiro resolver retalhar em razão dessas denúncias que um estrangeiro faz aqui no Brasil, isso é um problema do governo brasileiro e não de quem fez a denúncia. Se o Bolsonaro foi lá fora, o Eduardo, e fez essas denúncias, e os Estados Unidos resolveram tomar uma providência, isso deve ser uma questão interna dos Estados Unidos. Isso não é culpa de quem denunciou. E veja,